Olá, amigos. Mais um programa da série Admirável Mundo Novo. Semana passada eu apresentei a vocês o Dr. Alexandre Alotti, psicólogo, especialista em terapia de casais, mas eu apresentei só a metade do principal trabalho que ele realiza como psicólogo. Hoje ele continua do meu lado para nós gravarmos uma entrevista sobre o abuso sexual de crianças. Esse tema, confesso que é um tema que me desce quadrado pela garganta, porque cada um sabe de si, mas quando eu vejo uma criança, o sentimento que eu tenho é de ternura, de achar graça, sei lá, de querer proteger. Talvez porque eu seja avô, não sei, mas... E quando eu recebo por vias indiretas, ou às vezes até pelo jornal ou pela TV, informações de uma criança foi abusada, foi sacrificada, foi torturada por um mau caráter aí da vida, o mínimo que eu fico é muito indignado. E eu sou obrigado a admirar o Dr. Alexandre, porque ele não fica só indignado, ele procura ajudar. E ajudar não só as crianças que foram abusadas, como também os pais que estão dilacerados pela dor de saber que um filho deles, ou uma filha, foi sacrificada no chamado altar da luxúria, ou da tara. Bom, vamos conversar com o Dr. Alexandre para que ele nos conte a sua experiência. Alexandre, obrigado por ter permanecido no estúdio depois do programa da semana passada e começar um novo programa esta semana. Veja, o abuso sexual é um problema que muitas vezes é levado ao consultório do psicólogo, né? Eu queria saber se você, que já tratou de casos desse tipo, na sua visão, por que essa violência acontece nos tempos modernos? Que já não é novidade, isso já vem desde os tempos antigos, mas, meu Deus, dizem que a humanidade está evoluindo. Que evolução é essa que permite que hajam tantos casos? É a publicidade que agora está dizendo coisas que sempre aconteceram, só que agora são noticiados? Olha, os abusos das crianças é muito mais frequente do que a gente pensa. Tá? Denúncias na delegacia da mulher são muito poucas em relação à quantidade de casos que existem. E a gente sabe isso no consultório porque essas pessoas que foram abusadas, quando chegam na idade adulta, vão no consultório procurar ajuda. Mas sempre fica no sigilo da família. E isso acontece muito mais com os próprios membros da família, tá? Que com pessoas de fora. Quando são pessoas de fora, são vizinhos, são pessoas mais próximas. Por que acontece isso? É porque a criança, ela confia nesses adultos. Tá? Não aconteceria com estranhos. Com estranho teria que ser uma coisa forçada. Na realidade, o abuso de criança não é forçado. Tá? A criança é levada a fazer alguma coisa relacionada à sexualidade. Ou às vezes é tocada, tá? Que a gente chama que é molestada, não chega de fato ao ato sexual. E o adulto coloca isso para a criança como uma coisa normal que adultos fazem com crianças. As motivações, vamos dizer, historicamente existe, e até nas tribos indígenas se tem referência sobre isso, que os homens, os avós, né, iniciam as meninas novas, né, de 12 anos mais ou menos, nas tribos indígenas. Tá? Enquanto os meninos, nessa mesma idade, eles são retirados das mães e levados a conviver com os homens mais velhos e submetidos a certas provas. São iniciações para a vida adulta nessas tribos.
isso tem se perpetuado na nossa cultura também, onde os avós molestam as próprias netas, tá? Tem muitos casos por isso. Tá? Avós molestando as netas. Inclusive, eles comentam entre os homens dessa faixa etária o que eles fazem com as netas, com as sobrinhas. É bastante comum, é uma cultura que vem passando. Não sei se nos dias atuais ainda tem, tá? Mas tem pessoas de 30 anos que foram molestadas por os avós, que eu tenho registro no meu consultório. Então, outro motivo, outra situação é quando o próprio pai ou padrasto também faz isso. Tá? Às vezes motivado por essa cultura de iniciação, outras vezes é uma forma de resolver uma questão familiar, uma questão de relação de casal, onde a mãe, né, não está tendo relações sexuais com o pai ou o padrasto, e a criança é utilizada como meio de diluir essas tensões sexuais da relação de casal. Tá? Então, quando acontecem essas coisas, e não só nesses casos, nos casos também onde os mais velhos molestam as crianças, geralmente as mulheres sabem da coisa. Tá? Algumas mulheres têm a atitude de proteger, mas tem muitas mulheres que não protegem, que deixam acontecer, porque é uma forma delas se livrar do homem que quer alguma coisa, um intercurso sexual. Eu já fui chamado na justiça um caso assim, né, onde a mulher colocava a filha de 14 anos na cama de manhã às 5 da manhã, quando ela ia trabalhar, e deixava na cama com o marido. Logicamente que o pai da criança não tem algum distúrbio mental para fazer uma coisa dessa, ultrapassar essa barreira do incesto, né? Então, muitas vezes há consciência disso, ou quando a criança conta para a mãe trata a criança como se fosse leviandade da criança, culpa a criança. Por isso as crianças também têm muita dificuldade a contar, porque elas sabem que elas podem ser acusadas, sabem que vão trazer um rompimento da família, sabem que podem ser expulsas de casa, como muitos casos, as mães expulsam a própria filha de casa para ficar com o marido. Então, esses são as motivações que temos na sociedade atual. Estou pasmo. Eu li um livro, uma ocasião, Um Homem em Busca de Si Mesmo, do famoso psiquiatra Rolomei, nova-iorquino. Ele disse que quando o ser humano se vê atingido por um perigo que ele não tem força de evitar, a última barreira psicológica dele é fazer de conta que esse perigo não existe. E, meu Deus, eu sempre soube que houve abuso sexual de crianças, mas o que você diz, lógico, você tem testemunho de pessoas que... Eu, particularmente, na análise do meu trabalho de astrologia, o mapa dá indicação de que a pessoa, se tiver alguns planetas difíceis na casa 4, que é a casa do pai ou a casa da mãe, tudo, dá indicação de que essa pessoa, na sua infância, pode ter tido, ou pode vir a ter, dependendo se é uma criança recém-nascida, problemas desse tipo, mas não especifica aqui para o tipo de problema. Se vai ser o pai que vai estuprar a filha, se vai ser a mãe que vai obrigar a filha a se envolver com o marido, enfim, ou se vai ser o avô, sei lá o quê. Então, isso que você está me dizendo, embora seja viável, e tanto é que acontece, mas me surpreende, me choca, talvez porque eu não quisesse admitir
esse comportamento no ser humano, que eu julgo inadmissível. Então é por aí. Agora, Alexandre, continuando aqui, uma criança foi molestada, foi treinada, entre aspas, para servir de receptáculo aos desejos de alguém, conhecido ou desconhecido. Isso deixa um trauma nessa criança e, através disso, ela se transforma num ser adulto. E que tipo de comportamento sexual se pode esperar de uma pessoa que teve um passado com esse tipo de problema? Algumas se recolhem, vendo como que a própria sexualidade é uma coisa ruim, errada, tem nojo, né? Porque quando há um abuso, um dos sentimentos que surgem na pessoa abusada é nojo, muito intenso, é raiva, medo, ódio, mas o nojo é muito intenso. E o nojo não só pelo abusador, começa a ter nojo do próprio corpo, começa a ter raiva do próprio corpo que estimulou, ela sente que de alguma forma atraiu o outro, provocou aquela situação, começa a sentir. A culpa começa a dar todos esses raciocínios. Então, algumas mulheres se retraem, se fecham para a sexualidade, e outras assumem uma personalidade mais leviana, onde ela é feita para o uso sexual dos homens. Então, tem as duas possibilidades. Aí depende de cada caso. Depende como ela processa, porque sempre que há um abuso de fora, as pessoas que sabem, as pessoas da família que sabem, muitos agem com preconceito e acham que a criança, o adulto ficou abusando, o adolescente ficou seduzindo, né? Ficou provocando, né? As mães se sentem traídas pelas próprias filhas, né? E chamam de nomes, de promíscua, de prostituta, de esses nomes, né? Então algumas até assumem esse papel de prostituta, né? Bom, de qualquer maneira, o abuso sexual compromete, sem dúvida, a saúde mental da pessoa abusada, né? Sim. Quer dizer, fica um trauma, e esse trauma, ele aparece de alguma maneira comportamental, física, moral, pode ser em qualquer área. Quando o abusador é o próprio pai, a alteração psicológica é bastante grave, tá? Bastante grave, a pessoa fica muito transtornada e é muito difícil reverter esse quadro, tá? Eu até hoje não tive muito sucesso em reverter esse quadro. Dá para dar uma amenizada, tirar as culpas, tirar um pouco esses pensamentos de nojo, de raiva, esse sentimento de nojo, de raiva e os pensamentos de culpa. Dá para aliviar isso, mas a personalidade já fica transtornada, porque o pai é quem deveria dar proteção, a pessoa deveria se sentir protegida, o pai é um guia na nossa vida, e esse guia se torna uma coisa muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ele devia ser meu pai, é meu homem, dá uma confusão muito grande, né? Então a mulher fica muito transtornada. Tá? No inverso também é a mesma coisa, tá? Mas que tem relação sexual com o filho. Não é tão comum, e as mães que fazem isso têm um desvio grande de personalidade, provavelmente elas foram abusadas e acabam tendo, porque isso também se passa de geração a geração. Tá? Então, quando acontece uma mulher não gostar de sexo, provavelmente ela não gosta de sexo porque houve alguma questão nesse sentido. Então, dentro da relação de casal, ela fica meio retraída e abre espaço para que a própria filha seja abusada. Então, mãe, filha, avó, geração por geração, as mulheres vêm sendo abusadas porque se tornam uma coisa de família, né? E essas coisas de família, os mitos, os de famílias, né, que a gente falou outra vez, acabam se repetindo. Olha, o tema é bastante complexo. Eu imagino que você, no teu consultório, você tenha atendido bastante casos nesses anos que você trabalha. E
qual é a taxa de recuperação que você consegue, assim, em média? É alta, é baixa? Olha, quando não foi o pai, a recuperação, eu acabei com o tempo desenvolvendo uma técnica de como fazer que a pessoa vai se recuperando e se livrando de todo esse peso, né? Que é uma carga muito pesada para a pessoa. Então, qual é a finalidade do tratamento? Que a pessoa recupere a inocência que a criança perdeu. Tá? Quando a mulher consegue, o homem que for, se for o caso, consegue recuperar a inocência da criança que tinha, então ela se cura. Tá? Mas no caso, quando eu, pai, não tenho conseguido êxito até hoje. Pode ser que com o tempo eu consiga descobrir algum meio de chegar a alguma solução. Você está me lembrando uma informação que eu tive há muito tempo atrás, por leitura, de que entre os esquimós, lá para cima, no hemisfério norte, quando a filha alcança a idade de procriar, a obrigação é do pai de deflorar a filha. E é comum isso lá e, não, ao que parece, não há trauma, porque isso de geração em geração é feito. Então, aí, comparando o que lá é um costume com o que aqui é abominável, será que é apenas uma questão de costume social? Eu não sei como que acontece com os esquimós, né? Mas talvez seja uma coisa muito mais formal, não seja a busca do prazer. Tá? Porque nos casos de abuso das crianças, esses homens procuram ter prazer com as crianças. Tá? Então, toda vez que eu busco prazer no outro, estabeleço um vínculo, e se é um vínculo sexual é muito intenso, tá? Porque tudo que a gente mistura com sexualidade fica muito intenso no ser humano. Né? Eu sei que dos instintos básicos do homem, o mais importante é o instinto da sobrevivência. Todo ser humano tem esse instinto. E eu fiquei muito surpreso quando eu soube que o segundo maior instinto em termos de força, de potência, é o instinto sexual no ser humano. E veja, não só no homem, mas na mulher também. É que a mulher, durante muitos anos, ela foi forçada a ficar, a esconder os seus instintos. Mas hoje, depois da Beth Friedman, né, o feminismo, hoje em dia as mulheres liberaram a sua sexualidade e os homens estão ficando meio assustados porque hoje são as mulheres que estão caçando os homens e não os homens que estão caçando as mulheres. Isso assusta os machões de plantão, né? Isso ocorre com os homens. Pois bem, olha, fico feliz de saber que você está ajudando pessoas que tiveram traumas de infância por causa de abuso sexual e que você está conseguindo ter um bom índice de curas, de reparações sobre a psique dessas pessoas. É um bonito trabalho. Agora, cada um sabe de si. Eu acho que eu teria sido um bom psicólogo se eu tivesse feito faculdade. Eu me interesso pelo assunto, mas eu não estudei psicologia assim a nível acadêmico. Mas se hoje eu tivesse um consultório de psicologia, eu acho que eu não iria fazer o teu trabalho, que você faz com tanta abnegação, porque eu não teria estômago para ouvir algumas histórias de abuso. Eu ainda continuo com a teoria do avestruz, né? Prefiro não saber. Ele vai dizer, você é medroso. Olha, eu me sinto bem corajoso por uma opção de coisas, mas para isso aí, meu Deus, eu vejo uma criancinha e só imaginar que essa criancinha corre risco diário de ser molestada, meu Deus, que indignação. Há certas coisas que me machucam e eu odiaria saber que alguém chegado a mim teve um filho ou uma filha molestada. Enfim,
cada um sabe de si, né? É uma característica, não é qualidade nem defeito. Bom, amigo, mais uma vez, me deixe o seu endereço de contato, seu telefone, seu e-mail, por favor. Eu tenho um site, psicologoalejandro.com, que ali estão todas as informações, tá? Que aí fica mais fácil. O meu endereço é Desembargador Victor Lima, 260, edifício Madison Center, sala 415, na Trindade, entre o Hotel Slaviero e a Praça da Trindade. Certo. E meu telefone de contato é 8406-7686. Amigos, eu espero que vocês não precisem desse tipo de apoio psicológico que o Alexandre tem, fornece. Mas se precisarem, eu acredito na capacidade do meu bom amigo. Entre em contato com ele e tenho certeza que ele vai procurar resolver. Agradeço ao meu amigo Alexandre. Também agradeço a oportunidade. E quero apenas deixar um aviso de última hora. Dia 5 e 6 de março, agora, vai cair num sábado e num domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, com 1 hora de almoço, será dado mais uma edição do curso Autodefesa Psíquica, que foi dado no fim do ano passado e agora, graças a inúmeras solicitações, eu estou reeditando para fornecer novamente. São 16 horas de aula prática, informando como prevenir, diagnosticar e resolver as sequelas de um ataque psíquico que pode ter diversas origens, diversas formas. É um curso essencialmente prático, não se esqueçam disso. Nada de filosofia em cima da maionese. Os que estiverem interessados podem entrar no meu site, jaimedalmal.com, e lá vocês vão encontrar o conteúdo programático do curso e também um lugarzinho lá para vocês se fazerem a inscrição prévia. Quero agradecer mais uma vez a audiência deste programa e também combinar o nosso novo encontro semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo dia. E desejo a vocês uma ótima semana e recebam também o meu cordial abraço. Até a próxima, se Deus quiser.